Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus, seja com todos vocês. Eu quero meditar rapidamente hoje uma palavra que o Senhor acabou de falar comigo. E está lá em Gênesis 3:18, diz assim: e a terra produzirá espinhos e abrolhos. E o que isso tem a ver com a gente, né? O que tem a ver a terra produzirá espinhos e abrolhos? Nós temos que lembrar que isso foi um castigo imposto por Deus a Adão e Eva por causa do pecado que eles haviam cometido, indo contra o mandamento, contra a palavra do Senhor. E isso me fez pensar que nós somos basicamente essa terra. Nós somos uma terra feita do pó dessa terra, né? E que produz naturalmente só espinhos e abrolhos. Se você pegar um campo limpo e arar ele e não plantar nada lá, e você ficar só orando para que Deus faça com que apareça arroz naquele campo, isso vai acontecer? É claro que não, né? É claro que o arroz você vai ter que plantar, pegar a semente, plantar, regar, cuidar, arar a terra para que nasça arroz. E mesmo assim, no meio do arroz, ainda vai crescer alguns espinhos, algum mato, alguma coisa que não é propícia para o nosso alimento. Quando você, por exemplo, tem uma criança, você não precisa ensinar nada de ruim para ela. Sabe por quê? Porque ela já nasceu sabendo. Às vezes você fala um não para uma criança e ela faz aquela birra, ela se joga no chão, ela grita, ela esperneia, ela bate, ela agride. Quem que ensinou aquilo para ela? Eu chego a uma conclusão que nós precisamos constantemente aprender da palavra de Deus para aprendermos a fazer o bem e a sermos bons. Porque o mal a gente já nasce sabendo fazer. Se você não precisa nunca ensinar uma criança a fazer o mal. Olha, eu vou te ensinar a ser mal. Tem algum pai que ensina o filho a ser mal? Não. Nós ensinamos os nossos filhos a serem bons. E mesmo assim, às vezes está errado. Eles acabam entrando por caminhos errados, porque isso é a nossa natureza. Gente, é muito mais fácil você agredir do que quando você é agredido, do que você responder com paciência, com sabedoria, com perseverança. Isso nós temos que ser ensinados. Por isso que a palavra de Deus fala para a gente não se cansar de ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. E o mal que ele não queria fazer, esse ele fazia. Se o apóstolo Paulo falava isso, conhecendo o apóstolo Paulo como nós conhecemos, imagine nós. O que há de bom em nós? O que tem de bom em nós? Se não for pela palavra, se não for por aquilo que nós constantemente somos alimentados, fatalmente nós entraremos por caminhos da nossa natureza. E a nossa natureza gosta de tudo aquilo que Deus não gosta. A nossa natureza, ela é vingativa, então ela não age com perdão, ela age com vingança. Ela não age com perdão, ela age com rancor. É muito mais fácil você guardar rancor de uma pessoa, para isso você não precisa fazer força, do que você perdoar. Para perdoar você precisa fazer força, você precisa trabalhar a sua natureza. E já para ter raiva, não, você não precisa fazer nada. Aquilo surge em você naturalmente, você tem que lutar contra aquilo. Porque naturalmente brota em você a raiva, o rancor, o desânimo, a ingratidão. É tão fácil ser ingrato. Quantas pessoas que você conhece que não conseguem agradecer o pão que elas têm na mesa, não conseguem agradecer a casa que elas têm, não conseguem agradecer às vezes até um carro que elas possuem, mas facilmente elas reclamam de tudo, do que elas não têm.
E elas se esquecem de agradecer o que elas têm, porque a gratidão, a ingratidão é muito mais fácil da nossa natureza praticar do que a gratidão. Assim como o rancor, assim como o ódio, assim como a vingança, assim como tudo que provém da natureza falha, que é a nossa natureza, que foi gerada a partir dessa terra que produz espinhos e abrolhos. É só isso que nós produzimos. Se nós não formos arados, se nós não formos tratados, se nós não formos semeados com a palavra de Deus, que pode então gerar em nós frutos de bondade, de paciência, de paz, de misericórdia, tudo aquilo que é tão contrário à natureza. A gente se acha bom, né? Mas a gente é péssimo. A gente não é bom, a gente tem que trabalhar todo dia o nosso ser para nós sermos bons, porque na verdade nós somos maus. E conhecer a nossa natureza é o princípio para você entender a sua dependência de Deus, o quanto você precisa, porque muitas vezes eu penso que você às vezes pensa, nossa, mas por que eu preciso ficar escutando isso todo dia, todo dia, todo dia? É porque isso daí é um aprendizado que você vai ter que praticar a vida toda. Agora, já entrar por caminhos errados e fazer aquilo que o seu corpo quer, que o seu corpo gosta, isso é fácil, isso daí a sua natureza vai fazer sem ninguém te ensinar. Amém? Então, o que eu quero que nós, hoje, que nós aprendamos é por que a gente tem que criar uma dependência de Deus. É por causa da nossa natureza caída. É por causa da terra do nosso coração, que só produz espinhos e abrolhos. Então, vigia e ora. E busca conhecer o Senhor, busca a palavra do Senhor todos os dias. A palavra de Deus é muito clara com relação a isso, que você não pode se alimentar só de pão, você tem que se alimentar do pão da vida, da água da vida, porque senão você vai entrar por caminhos que são próprios da sua natureza e, portanto, contrários à natureza do Senhor. Aquilo que Ele quer fazer em nós. E a gente só consegue melhorar um pouquinho. Eu não nem digo ser bom, sabe? Porque ninguém chega a ser bom não, viu, gente? A gente não consegue ser bom. A gente consegue dar uma melhoradinha. A gente consegue domar um pouco, dominar um pouco a nossa natureza caída por meio da palavra de Deus. E sem ela, esquece. Você é péssimo. Você vai continuar sendo uma pessoa que vai guardar mágoa no coração, que não vai conseguir perdoar ninguém, que vai querer se vingar quando for sofrer uma decepção, for traído, qualquer coisa assim. Essa é a sua natureza. Então, se você deseja a natureza de Deus, eu imagino que a terra, se ela não tivesse sido contaminada, como por causa do pecado original, sabe o que ela ia produzir para a gente? Pé de manga, arroz, feijão, sem você ter que plantar. Ela seria perfeita. Ela produziria tudo o que você tem necessidade sem você precisar plantar. Mas como aconteceu a queda e essa terra foi corrompida, então ela só produz espinhos e abrolhos. E é isso que o nosso coração é feito, dessa terra aí. Mas nós conhecemos o Senhor e nós vamos lutar contra a nossa natureza para nós termos um pouco, muito, o máximo possível da natureza de Deus. Amém? Eu acho que eu passei do tempo de novo. Eu sempre tento falar 5 minutos, gente, não consigo. Me perdoa. Um abraço para vocês. Essa foi a reflexão de hoje. Olha, isso eu fui rapidinha, não foi? Mas é que não dá para falar menos mesmo. As coisas brotam e você quer falar. Me perdoa. Mas um abraço a todos. Saudades. Beijo no coração.